Estamos chegando. Band Cidade na área, o seu jornal do início da noite. Daqui para frente é comigo. Informação e prestação de serviços. Pode chegar, eu conto com a sua companhia. Como é que foi o final de semana, hein? Conta para mim. Segundona, 19 de janeiro. Excelente noite para nós. Boa semana. Dias incríveis pela frente com muitas novas oportunidades para a gente, viu? Eu vou com imagens ao vivo agora de São José dos Campos. Faz 21 graus na maior cidade do Vale do Paraíba neste momento. Você conversa comigo. Sua mensagem chega para a gente pelo 99716-8021. Nós estamos também sempre conectados na internet. É só acessar o nosso portal, que é o bandvale.com. Quem vem do Brasil, gente vale. Quem chega a partir de agora, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Em frente. O governo do estado publicou hoje o edital para a concessão da estrada de ferro que liga Campos do Jordão a Pindamonhangaba. O objetivo é revitalizar trechos que estão sucateados e incentivar o turismo na Serra da Mantiqueira. A estrada de ferro Campos do Jordão foi inaugurada em 1914. Na época, o objetivo era transportar pacientes que buscavam um tratamento contra a tuberculose. Com o tempo, a estrada ganhou vocação turística. Virou símbolo de Campos do Jordão. Nesse início do século XX, você já tinha Campos do Jordão se destacando como um local para tratamento de tuberculose. E o único jeito de acessar a cidade era por estrada de terra. Então se começou a ter esses esforços para criar essa linha férrea para poder chegar até Campos do Jordão. Mas em 2012 a ferrovia sofreu um baque. 3 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas. Depois disso, os passeios foram suspensos. E a estrada entrou em decadência até ficar inoperante. Pena para quem hoje vem com a família até a estação Emílio Ribas, no Capivari, e encontra o local fechado. A Alessandra sabe da importância turística e cultural de manter viva essa memória. Eu acho que é super importante a gente manter viva a memória da estrada de ferro, né, da linha férrea no Brasil, que hoje está sucateada. Meu pai trabalhou na manutenção disso aqui o tempo que era braçal. E hoje em dia tem toda a tecnologia aí, ver isso aqui abandonado é uma tristeza muito grande. Agora a estrada de ferro Campos do Jordão pode voltar a funcionar. O governo de São Paulo autorizou a licitação. A ideia é conceder à ferrovia a iniciativa privada e retomar a operação turística. Com obras, restauração e um investimento previsto de mais de 400 milhões de reais. Então eles vão ter a obrigação de reabilitar a ferrovia, fazer toda a recuperação da superestrutura ferroviária, do material rodante. Isso significa que a colocação de trens novos, a recuperação desse patrimônio histórico. Então, eles vão operar com bondes, né, que são turísticos, são históricos. Essa concessão promete unir 2 frentes, turismo e preservação. O projeto prevê a restauração de bondes, vagões da Maria Fumaça, além da reforma de todo o pátio ferroviário e de melhorias na estrutura. O leilão deve acontecer entre o final de março deste ano e o começo de abril. A concessão será válida por 24 anos e prevê a operação obrigatória no trecho de Campos do Jordão até Santo Antônio do Pinhal. O embarque principal será na estação Emílio Ribas, no Capivari. 2 percursos turísticos devem ser criados. Um trajeto curto, com embarque e desembarque durante o passeio, e um trajeto médio, que vai até Santo Antônio do Pinhal. O primeiro deve ser entregue no 3º ano da concessão, o segundo, a partir do 5º ano. A reativação até Pindamonhangaba ficará para uma segunda etapa. Esse fomento do turismo na Serra é muito importante para nós sempre buscamos isso. Não só Campos do Jordão, mas fala muito da Serra da Mantiqueira. No final deste mês, a escritora Mili Lacombe deve ser ouvida pelo Ministério Público de São José dos Campos sobre o cancelamento da participação dela na FLIM, a festa literomusical do Parque Vicentina Aranha do ano passado. Mili Lacombe estava prevista na programação do evento, mas a palestra dela foi retirada após uma polêmica envolvendo o prefeito Anderson Farias e declarações nas redes sociais. Este mês também, a promotoria deve ouvir as curadoras da FLIM, que também deixaram o evento. Na época, houve um esvaziamento da programação com a desistência de diversos participantes. O evento precisou ser adiado. O Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar o caso. Por nota, a AFAC, que é a Associação para o Fomento da Arte e da Cultura, responsável pela administração do parque, diz que segue com compromisso e transparência a responsabilidade institucional e que permanece à disposição para prestar esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados.
Pela segunda vez, o prefeito de Aparecida, Zé Louquinho, retirou da Câmara o projeto que previa a criação de uma taxa de turismo sustentável. O valor previsto era de R$10 por carro que entrasse na cidade. Em setembro do ano passado, o prefeito protocolou o projeto para análise dos vereadores, mas retirou a proposta em outubro. Em novembro, a prefeitura protocolou o projeto novamente, mas optou pela retirada agora. O prefeito alegava impactos no município com a grande circulação de turistas. Só no ano passado, mais de 10 milhões de pessoas passaram pelo Santuário Nacional. 6 casos de picadas por escorpião foram registrados em São José dos Campos só este ano. Em 2025 foram 178 registros e em 7 deles houve a necessidade do uso do soro. Em Taubaté, no ano passado, foram 269 pessoas picadas por escorpião. O número de ocorrências envolvendo escorpiões cresce durante os meses de altas temperaturas e a incidência costuma ser maior agora até fevereiro. Moradores do Litoral Norte receberam um alerta hoje da Defesa Civil sobre o risco para chuva. Os detalhes chegam ao vivo com o Matheus Agostinho. Fala, Matheus. Boa noite. Oi, Otávio, uma boa noite para você, para todos aqueles que nos acompanham aqui no Band de Cidade, segunda edição. Esse alerta que chegou por volta das 4 horas da tarde veio por meio de uma mensagem nos celulares dos turistas e moradores aqui do litoral, falando a respeito da forte chuva e possibilidade de alagamentos e também deslizamentos. Otávio, segundo as informações da Defesa Civil, em 1 hora de chuva, choveu cerca de 23 milímetros aqui na região. Só em São Sebastião, por exemplo, nas últimas 12 horas, foram 60 milímetros de chuva. E, Otávio, não foram só as chuvas que atingiram aqui a nossa região, mas também os fortes ventos que, inclusive, paralisaram o sistema de travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, que retomou agora há pouco. Estes fortes ventos que chegam até 70 km por hora, podem passar, na verdade, 70 km por hora, segundo as informações da Defesa Civil, e a Defesa Civil também prevê chuvas de 80 milímetros. Otávio, essa chuva que deve perder a força já a partir da madrugada desta terça-feira. Amanhã também teremos aí a diminuição de chuva e o Vale do Paraíba foi classificado como risco intermediário pelo INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Já as ondas aqui na região do Litoral Norte podem ultrapassar 2,5 metros até esta quarta-feira. Otávio, volto com você no estúdio. Maravilha, valeu, Matheus, pelas informações. O Matheus falou aí da questão da ressaca no mar com ondas de até 2,5 metros. Nós recebemos imagens que são impressionantes, que mostram a ventania lá na praia do Itaguá, em Ubatuba, também no Litoral Norte. Segundo a Defesa Civil, os ventos chegaram a 60 km por hora. Você repara muitas embarcações no mar, mas pelo alerta do INMET, os ventos podem chegar até a 100 km por hora. Então, há muita preocupação neste momento no Litoral Norte por conta da ventania e desse temporal. Essa chuva que vai perdendo a intensidade aos poucos e deve perder ainda mais intensidade, principalmente durante a madrugada de terça-feira. Em frente com Band Cidade, a página policial agora, uma mulher grávida de 6 meses foi esfaqueada pelo companheiro dela em São José dos Campos. Outras 2 ocorrências de tentativa de feminicídio foram registradas aqui na nossa região durante o fim de semana. A informação que vem ao vivo com Leandro Sampaio no giro da nossa reportagem com as nossas equipes posicionadas de olho na notícia. Fala, Leandro, boa noite para você. Oi, Otávio, boa noite para você também, muito boa noite para todos que estão com a gente aqui no Band Cidade, segunda edição desta segunda-feira. Otávio, realmente 3 casos de tentativa de feminicídio aconteceram aqui na nossa região. Um deles foi aqui na cidade de São José dos Campos, viu? Uma mulher de 31 anos de idade, grávida de 6 meses, foi esfaqueada pelo companheiro dela ontem à noite, aqui na cidade de São José dos Campos, no bairro Jardim Cruzeiro do Sul. Segundo informações do boletim de ocorrência dado pela vítima, o casal estavam juntos há 8 anos. Discutiram por conta de mensagens de celular, viu, Otávio? O suspeito foi encontrado, localizado pela polícia no Jardim Satélite, aqui na zona sul de São José dos Campos, e foi preso em flagrante. Agora ele vai responder aí para a justiça por tentativa de feminicídio. E outros 2 casos aconteceram em nossa região também, viu?
Outro dele foi uma adolescente, Otávio, que ela recebeu aí agressões de marteladas também do namorado dela, viu? Esta jovem, então, mora na cidade de Lorena e aconteceu ali no bairro da Cruz. O suspeito também foi localizado, agora ele vai responder, porque ele estava dando essas marteladas na namorada dele, essa tentativa, mais esta tentativa de feminicídio na cidade de Lorena. O outro caso aconteceu na cidade de Potim. Uma mulher de 46 anos de idade, ela foi agredida também pelo namorado. Segundo informações do boletim de ocorrência, o motivo foi ciúmes, ele ter agredido esta mulher. O caso aconteceu ontem também, ali no domingo, né, nas Chácaras Tropical, na cidade de Potim. Então, mais 3 casos de tentativa de feminicídio aqui em nossa região, que aumenta ainda mais a estatística aí de agressão contra as mulheres. Otávio, a gente segue acompanhando todos estes casos e a gente traz aqui no Band Cidade, segunda edição. É com você aí no estúdio. Valeu, Leandro, pelas informações. Que onda de violência terrível contra as mulheres aqui da nossa região, né? São 7h01. Um comércio foi alvo de um criminoso ontem à noite na Vila Diana, em São José dos Campos. O local já soma 16 furtos e o prejuízo passa dos R$26 mil. Desta vez, o homem danificou a cobertura de lona do bar e furtou um varal de lâmpadas. Além de tudo, um vandalismo também no comércio, ali na Vila Diana, em São José dos Campos. A empresa que opera o transporte público de Pindamonhangaba vai receber investimentos federais para melhorias do serviço. Nas ruas, o pedido é pelo aumento de veículos e também por ônibus mais confortáveis. Falta de ar-condicionado e superlotação. Essas são algumas das reclamações dos usuários do transporte público de Pindamonhangaba. Como é quente, seria um ar-condicionado, né? Para melhorar, né? Porque está muito quente. Taubaté já tem, aqui poderia ter também. Creio que isso devesse colocar mais ônibus para a população, porque os ônibus é muito lotado. E com esse calor, nossa, a gente passa mal, porque não tem como respirar direito, não tem ventilação, porque não tem ar-condicionado. Dona Maria reclama do tempo que leva na viagem, cerca de 1 hora para se deslocar do bairro ao centro. Eu acho que tem que ser mais, tem que soltar mais ônibus, está demorando muito, a gente demora muito no ponto do ônibus, muito, tanto para ir como para voltar. 16 milhões de reais devem ser investidos pela Viva Pinda, empresa responsável pelo transporte, em melhorias na frota. O dinheiro vem do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. A empresa Viva Pinda deverá usar o valor para substituir a atual frota de transporte público na cidade, que conta com 38 ônibus e 4 micro-ônibus. Os novos veículos poderão ser equipados com ar-condicionado e outras tecnologias. Segundo a Prefeitura, inicialmente serão 4 novos ônibus. A previsão é que os veículos comecem a circular ainda este ano. Obrigatoriamente, a empresa, esse ano, ela deve repor 4 ônibus, embora esse investimento traga mais do que isso. No contrato, não tem previsão de melhorias, de acessórios. A empresa ela precisa manter ônibus novos na cidade. Contratualmente, nós esperamos que até o mês de abril essa frota já esteja atualizada de acordo com o contrato. Nós procuramos a Viva Pinda para comentar sobre o investimento, mas a empresa disse que não vai se pronunciar. Equipes da concessionária responsável pela Via Dutra atuam nos reparos de uma erosão causada na altura do quilômetro 146, na pista sentido Rio de Janeiro, em São José dos Campos. O problema foi identificado no sábado. Uma contenção provisória foi feita no local e uma faixa interditada. Hoje, serviços de topografia foram realizados no trecho, além de uma análise técnica também por lá. Uma carreta tombou esta tarde na rodovia Oswaldo Cruz, ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. Foi lá no trecho de Taubaté. Houve interdição de uma das faixas no local. Você repara só o tamanho da carreta que tombou e interditou então essa faixa a caminho então lá no Vale do Paraíba e Litoral Norte, na rodovia Oswaldo Cruz. Os caminhos do motorista, muita gente na volta do expediente, movimento nas estradas. Informação vem ao vivo direto da Rádio Band Vale FM. Segundona, né, minha gente? Quem atualiza pra gente a situação das rodovias neste início de noite é o nosso querido Vande Venino, que chega com as informações fresquinhas, quentinhas pra gente, sempre também
com a participação do ouvinte, né, Vandi, que vai te atualizando também, vai contando o que encontra pela frente. Fala, Vandi, boa noite. Boa noite a você, Otávio, boa noite a todos. Segundou, né? Em Taubaté, a rodovia Dutra, apresentando o trânsito carregado, pontos com lentidão, e foi assim durante toda a tarde de hoje, do quilômetro 108 até o quilômetro 116, devido ao excesso de veículos. Ainda pelo sentido São Paulo da Dutra, trânsito carregado e situação complicada para o motorista, congestionamento do quilômetro 140 até o 147, próxima saída de acesso para a região do Jardim Paulista, pela pista expressa em São José dos Campos. Já no sentido ao Rio de Janeiro, da Dutra, em São José, trânsito congestionado do 150 até o quilômetro 145, trânsito intenso pela pista expressa nesse trecho. A rodovia Ayrton Senna segue com lentidão em pontos congestionados no sentido capital do quilômetro 19 até o 13 e no sentido interior também com trânsito carregado do quilômetro 23 até o 28, em ambos os casos devido ao alto fluxo de veículos. Pela rodovia dos Tamoios, tempo chuvoso em trecho de Planalto, Serra Antiga sentido litoral e Serra Nova sentido São José dos Campos, pistas escorregadias pela Tamoios, motorista deve seguir com muita cautela aí pela SP 99. E a travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela ficou inoperante hoje, das 4h30 da tarde até as 6h30 da noite, devido aos ventos fortes que assolaram o litoral norte. Situação de momento, o sistema agora operando com 6 embarcações, com 120 minutos de espera para quem aguarda em São Sebastião e 150 minutos de espera para quem está aguardando em Ilhabela. Eu volto com você, Otávio. Valeu demais, Vandi, pelas informações. São 7h06, intervalo rápido no Band Cidade, eu volto em instantes. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Terça e quarta da Feira Carrefour. Mais qualidade, variedade e economia para você aproveitar. Alho a granel 1,49 a cada 100 gramas. Manga Palmer 3,99 o quilo. Colchão mole ou patinho bovinos 38,90 o quilo. Linguiça toscana Aurora 1,89 a cada 100 gramas. Todas as massas com ovos Dona Benta 500 gramas 2,89. Papel higiênico Supra com 12 unidades 16,90. Compre agora na loja, no app ou no site. Carrefour. Estudar medicina em uma das melhores universidades do estado de São Paulo é Unital, é pra você. Campus Caraguá, Cruzeiro e Taubaté. Veste Verão 2026. Inscreva-se, unital.br. É só amanhã, dia 20, o dia do genérico mais barato na Ultra Farma. Você vai encontrar os menores preços do Brasil. Eu vou repassar para você todos os descontos que consegui com os laboratórios. Pagou no Pix, tem mais 3% de desconto. Compre no site ultrafarma.com, aplicativo ou vá até as lojas ao lado da Estação Saúde Ultrafarma. Preços baixos de verdade, eu garanto. É só amanhã. Tá, a gente sabe que comercial de iogurte é assim, né? Mas ele também pode ser assim. Afinal, o mundo não para de mudar e é muito bom fazer parte dessa transformação. Cuidando do que mais importa, celebrando grandes conquistas e criando memórias que dão sentido à vida. Para todos os momentos do seu dia, iogurte Comevap. Chegou a época mais quente do ano e a Band vai invadir o seu verão. A partir do dia 16 de janeiro, vem aí a Arena Band Verão 2026. Uma arena completa com muito esporte, música e muita curtição direto de São Sebastião, na praia de Maresias. E tem mais, um estúdio ao vivo com convidados especiais, ativações, brindes e muito mais. É verão, é energia, é experiência, é Arena Band Verão 2026. Oferecimento: Nossa Sabesp. Uma Sabesp para todos. E açaí. Quer verãozar com preço baixo? Leve o açaí com você. Realização: Agência MAC e Grupo Band Vale. O temporal do fim de semana deixou um rastro de prejuízos em São José dos Campos. Nesta segunda-feira, moradores e comerciantes passaram o dia tentando limpar e reconstruir o que foi perdido com os alagamentos em várias regiões da cidade. No Jardim São Dimas, zona central, a força da água invadiu comércios.
Segunda-feira foi o dia de reparar os estragos feitos pelas chuvas no final de semana em São José dos Campos. Esta barbearia, que fica no Jardim São Dimas, na Avenida José Longo, registrou um prejuízo aproximadamente de R$12 mil. A água subiu rapidamente. Máquinas de cortar cabelo, chapinhas, máquina fotográfica, tudo ficou submerso. Perdemos aí a porta, perdemos a barragem, danificou carros, até o carro do cliente foi mandado à revisão. Perdemos bastante máquinas, perdemos máquinas de roupas, perdemos algumas coisas que a gente tinha alguns projetos aqui na barbearia, né? Projetos futuros. Acabamos perdendo bastante coisa, máquinas bem caras. O Ramon é o dono da barbearia e conta que o ponto comercial já registra problemas com enchentes há mais de 25 anos. Um problema crônico. Para evitar ainda mais prejuízos, ele já adaptou a barbearia para evitar a água da chuva. Mas desta vez, o volume de água foi bem maior. Já é a quarta vez em 6 anos que eu estou aqui, já é a quarta vez que acontece isso. Infelizmente, todas elas entram um pouco de água. Mas assim como esse ano, nunca aconteceu. Quando começa a chover, nosso coração já fica apertado, né? Porque a gente tem aquele carinho por tudo que a gente está construindo aqui. E assim como as imagens que a gente viu, né? Essas imagens que vocês viram, pensa eu como dono, construindo isso aqui, né? Tijolinho por tijolinho, vendo isso aqui, né? A água fazendo aquele estrago, é triste. E ainda de acordo com o monitoramento municipal, em apenas 1 hora, o volume de chuva passou de 93 milímetros, índice superior do que estava previsto para o dia. O Gessé é empresário e dono deste mercadinho no São Dimas. Sempre está alerta com as pancadas de chuva. Desta vez, a água entrou causando muita sujeira e prejuízo. Uma funcionária conseguiu registrar essas imagens no momento da chuva. Pânico e desespero para não perder a mercadoria. É desesperador, você vê o nível subindo, aí chegou no nível da loja e acabou entrando dentro da loja. Eu confesso para você que a gente fica desesperado, sem saber o que fazer, fica completamente desorientado. Eu perdi vendas, eu tive que fazer toda a limpeza da loja, higienização, para poder abrir e voltar a trabalhar. Do dia para a noite, um baita de um prejuízo, né? São 7 horas e 12 minutos, bora falar de esportes. O Taubaté empatou mais uma vez na Série A2 do Campeonato Paulista. O Burro da Central enfrentou a Inter de Limeira no fim de semana. O Taubaté abriu o placar no segundo tempo. O Maranhão, aos 12 minutos, pegou um cruzamento e marcou. O Leão da Paulista só conseguiu empatar nos acréscimos também do segundo tempo. Final de jogo, 1-1, Taubaté enfrenta o Juventus nesta quarta-feira, às 3 da tarde, em mais uma partida aí pela Série A2 do Campeonato Paulista. O São José perdeu neste fim de semana pela Série A2 do Paulista. Em casa, a Águia do Vale não deu conta do Juventus e foi derrotado por 1-0 no Martins Pereira. O São José segue com 3 pontos na tabela. Na próxima quarta-feira, a Águia do Vale pega o Osasco, 8 horas da noite, em mais uma rodada do Paulista. Segundona, bom início de semana para nós e a sua participação. Mensagens liberadas, nosso número é o 99716-8021. Sempre bom contar com o seu carinho, com a sua participação aqui comigo. João Gabriel, em Pindamonhangaba. Boa noite, Otávio, sou de Pinda e adorei saber que a estrada de ferro pode voltar. Vai ser uma maravilha, né, João? Fazer esses passeios de novo, hein? Já pensou? Alexandre, em Ubatuba. Boa noite, Otávio Baldinho. Hoje é aniversário da minha filha Lara Rodrigues. Mandou um abraço para ela. Ô, Lara, beijo grande para você. Valeu pelo carinho, muita saúde. Edilson, em Guaratinguetá. Boa noite, Otávio. Que Deus abençoe sua semana e toda a equipe. Graças a Deus, chegou a chuva e estou ligado aqui no BC. Fica com Deus. Valeu, Edilson, ligado com a gente. Ontem, aliás, à tarde fez um calor danado. Haroldo Correia, em Queluz. Boa noite, Otávio. Aqui em Queluz, chuva fina e contínua. Abraço, amigão. Tamo junto. Valeu, Haroldo, pela companhia, pelo carinho, diretamente lá de Queluz. Francisco, em Taubaté. Oi, boa noite, Otávio Baldinho. Não perca o seu programa, ok? Maravilha, Francisco. Manda um abraço para toda a família Band Cidade. Abraço dado aqui pro pessoal que trabalha com a gente na retaguarda aqui do nosso jornal. Intervalo rapidinho, eu volto já já. Agora são 7 horas e 14 minutos. É só amanhã, dia 20, o dia do genérico mais barato na Ultra Farma. Você vai encontrar os menores preços do Brasil. Eu vou repassar para você
todos os descontos que consegui com os laboratórios. Pagou no Pix, tem mais 3% de desconto. Compre no site ultrafarma.com, aplicativo ou vá até as lojas ao lado da Estação Saúde Ultrafarma. Preços baixos de verdade, eu garanto. É só amanhã. Por 81 anos, entregamos sabor e saúde todo dia. Somos a força na dieta ou o segredo daquela receita. Mas toda lenda precisa evoluir. O legado foi entregue e apresentamos a nova embalagem do iogurte preferido dos consumidores. O sabor continua igual, delicioso como sempre. E agora temos 2 novos integrantes, pistache e coco. Seja na dieta, na receita ou até mesmo em família. Iogurtes de copo Serra Mar, qualidade de sempre por dentro, mais moderno por fora. O ano começou com tudo na Sinal. Chegou a hora de conquistar a sua linha Jeep Renegade Compass e Commander 2026. Aproveite taxa zero e bônus de até R$30 mil na troca do seu usado. E mais, toda a tranquilidade da garantia Jeep de 5 anos e planos imperdíveis. Consulte as condições sem entrada. Não perca tempo. Vá hoje mesmo a Jeep Sinal Vale. E pode comparar. No final, você compra com a Sinal. Depois dos 40, a gente aprende que saúde não é sobre pressa, é sobre constância. E que não precisa ser fácil ou difícil, só precisa ser real. Toda semana aqui na Band Vale a gente vai dividir treinos, desafios e muita verdade. No ritmo delas. Oferecimento Onodera, onde sua melhor versão sempre encontra espaço. Elo Tintas. Pensou em tintas? Pensou em Elo Tintas no Urbanova, em São José. E Unimed São José dos Campos. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Em Campos do Jordão, as memórias pegaram carona numa exposição de carros que leva os visitantes para bem longe. Viajar é criar memórias. Para o Luiz Felipe e família, isso está sendo vivido na prática, numa paixão que os 4 têm em comum, o mundo automotivo. Uma grande memória, uma nostalgia incrível. Esse é o principal objetivo dessa exposição no Cardê, um museu de carros em Campos do Jordão. Resgatar exatamente esse tipo de sentimento, a nostalgia das viagens em família. São mais de 15 carros que fizeram história no Brasil, veículos que eram sinônimo de espaço, conforto e porta-malas cheio. Essa exposição ela foi montada de uma ideia muito interessante de mostrar um pouco mais da memória afetiva, mostrar um pouco mais assim de como é o ambiente de viagens para um ambiente familiar. Essa exposição aqui no museu é uma viagem no tempo e também na memória de quem visita o local. Não se trata apenas de carros grandes, mas esses veículos fizeram parte da história de muitos brasileiros. É aquele ritual gostoso de pegar a estrada em família sendo relembrado através desses exemplares. E essa viagem passa por várias décadas, dos modelos clássicos como o Chevrolet Nomad e a Kombi Turismo, até os anos 80 e 90, com o auge dos carros como Belina, Panorama, Paraty e Santana. Aqui nós temos uma coleção de 12 carros nesse momento, e a gente fala de automóveis desde 1950 até uma parte de 1990, por exemplo. Tem automóveis bem legais aqui, como por exemplo o próprio Chevrolet Nomad, até chegando a Paraty GTI 16 válvulas de 1997. E para ajudar a contar um pouquinho mais dessa história, por que não a arte? Esquetes e músicas ajudam o visitante a entrar na época de cada um dos carros. Meu caminho é de paz e amor. Isso a gente interage com o pessoal, sabe? E a gente gosta muito de fazer isso. A gente está aqui faz 2 anos fazendo essas sketches e o pessoal tá gostando muito. Para quem passa por esse corredor de memórias, uma coisa fica clara. Esses carros carregaram histórias. Histórias de gente, de família e de Brasil. Carros, né, pertenceram ao meu avô, ao meu pai. Então realmente tem um pouco de sabor de infância aqui a exposição, né? Simbora! Esse foi Band Cidade de hoje. Para seguir com as notícias da nossa região, é só se conectar com a gente lá no nosso portal e acessar bandvale.com. Em instantes, os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Logo depois, as emoções de mais um capítulo da novela Cruel Istambul, a partir das 8h30. E ainda hoje, Linha de Combate, às 10h45 da noite. Boa noite para nós, boa semana e até amanhã.